cheguei para mais um vídeo. Hoje é quinta-feira, eu decidi começar esse vlog, agora é por volta do meio-dia. Hoje o meu dia vai ser um pouquinho mais tranquilo, a semana foi bem pesada. E amanhã também vai ser puxado, sábado é a minha folga e domingo eu trabalho normal, né? Então, hoje eu vou pegar um pouquinho mais leve. Minha manhã foi bem de boas, dormi um pouco mais, tomei um café da manhã demorado. Agora eu tomei um banho, me ajeitei, coloquei roupa para lavar. Enquanto a máquina está fazendo o trabalho dela, eu vou começar esta leitura aqui, que eu mostrei no vídeo de últimas comprinhas. Estou aqui com as minhas companhias felinas, como de costume. E aí eu vou começar e comentar com vocês as minhas primeiras impressões. Bom, algumas horas se passaram, 4h28 agora. Eu li cerca de 50 páginas do livro, fiz algumas anotações iniciais aqui, mas antes de comentar sobre ele, ó quem chegou, é só eu começar a gravar, é incrível. Quero arrumar a mesa aqui e comentar com vocês umas coisinhas de papelaria, peraí. Depois daquela hora, eu li, fui mexer com as coisas da casa, então eu fiz comida, estendi roupa, dei uma geral na casa, li mais um pouquinho, fiz anotação e trabalhei. Aí agora eu vou fazer mais uma pausa enquanto eu falo com vocês e organizar minha mesa. Desde a última atualização que eu fiz dos estojos, que eu mostrei este daqui, eu comprei um estojo que era tudo que eu queria e não sabia. Esse modelo esqueci a marca, da DAC. Eu tenho uma necessaire que é exatamente esse modelo. Como que chama esse aqui, gente? Esqueci a forma geométrica. Mas quando você abre, ele fica assim. E ele tem vários bolsinhos por dentro. Ele tem elástico aqui no meio. E ele tem um bolsinho que faz virar uma divisória. Eu vou mostrar com a câmera ao contrário. Olha, quem projetou esse estojo está de parabéns. Porque o negócio que foi bem pensado. E como é que tá funcionando aqui? Isso aqui tá funcionando como se fosse uma espécie de baú, que tem coisas que eu não necessariamente uso todos os dias, mas ele fica na minha mesa, porque esse é o xodó da minha vida, esse estojo. Esse aqui eu deixo as coisas que eu uso todos os dias, mas eu tô sempre dando uma olhadinha, porque às vezes eu mudo, né, de caneta colorida, enfim, eu faço uma espécie de... Sumiu a palavra. Dane-se, deixa quieto. Preciso dar uma arrumadinha nisso. E também chegou, eu já abri um, mas eu mandei fazer marcadores do Clube de um Livro. Isso aqui são marcadores magnéticos. O Clube de um Livro é um clube de leitura que eu abri recentemente, para que a gente possa fazer leituras maiores. Então, o Clube de um Livro dessa vez, quer dizer, um livro dessa vez que está no clube é O Demônio do Meio-Dia. Inclusive, as vagas ainda estão abertas. A gente vai ler ele até dezembro. E aí, ó que bonitinho. Ah, esse foco. Problemas de blogueira. Deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado... um aqui pra tirar foto. Olha que amorzinho que fica. Pessoalmente, a cor é ainda mais bonita. Eu amei demais essa logo. Dá uma dó de tirar do saquinho. É tão bonitinho assim. E eu vou deixar o contato da Inês, que é uma aluna minha maravilhosa, aluna desde 2020. Ela faz personalizados de maneira geral. E esses 4 marcadores
foram R$14, se eu não me engano, assim, um preço incrível, a qualidade é muito boa, o atendimento dela é, assim, muito bom também. A Inês é um amor de pessoa, eu adoro fazer comprinhas com ela, vira e mexe, encomenda alguma coisa. Tá. E agora? Arrumar o estojo, vou mostrar pra vocês e depois a gente fala do livro, beleza? Beleza. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar tirando o que não é daqui, porque, veja só, temos um hidratante labial, esse aqui na verdade mora aqui, aí tem um batom, um gloss, outro batom e um delineador metalizado. Esses dois eu tinha colocado aqui pra facilitar, porque eu tava gravando um vídeo, eu tava usando esse aqui, e aí eu deixei caso eu precisasse. Vou levar de volta pra necessaire, porque esses eu não fico usando todos os dias. Esse aqui eu nem sei exatamente. Eu sei como veio parar aqui, porque a minha mesa também é a minha penteadeira, entendeu? Eu me maquio aqui, o negócio pulou, acontece, né? Não acontece com vocês do delineador metalizado pular no estojo? Eu sei que acontece. E esse aqui é o batom do outro estojo. Jovem senhora que mantém a boca hidratada, entendeu? Esse aqui é mais pra um hidratante labial do que pra um batom. Eu adoro, inclusive, essa linha. Enfim, e esse mora aqui, mas eu vou tirar pra gente organizar. Eu e a minha mania de deixar a caneta destampada, e aí mancha o estojo, né? Mas tudo bem. Ai, tem um lápis... tem um lápis de olho. Ai, tudo certo. Tudo certo. Seguinte. Aqui de fora eu deixo sempre a cola em fita e o corretivo. Beleza? Vou começar pegando as canetas mais básicas. Inclusive, depois eu preciso fazer uma atualização, que nesse meio tempo que eu tava sem aparecer aqui no YouTube, eu fiquei um tanto fascinada por canetas multicores. Lá no Instagram eu fiz um baita jornalismo investigativo, ficou muito legal. Depois eu vou comentar aqui também. Lapiseira, caneta básica, caneta em gel, marca-texto, brush, multicores, caneta multicores também, caneta básica, vou separar aqui os marca-textos. Tem necessidade de ter 2 laranjas no mesmo estojo? Não, não tem. Então, de um lado, os marca-textos. Eu gosto muito dessas Cis Spiro, mas eu não tenho usado. Então, eu vou tirar daqui. Ela vem pra cá. E depois a gente faz o rodízio das canetas coloridas. Tô sempre trocando. Mais um marca-texto. Esse aqui também tem 2. É porque esses já estavam quase acabando e eu repus sem tirar o que tava quase acabando. Isso não se faz, Fernanda Viana. Olha, gente, eu acho que hoje as coisas... Meu estojo tá vivendo uma situação de duplo, né? Não é possível. Esse aqui eu nem sei o que aconteceu. Eu nem sabia que eu tinha 2 dessa caneta. Beleza, uma só. Essa aqui eu gosto bastante também. Coloridinha rosa, 2 em gel. Gosto sempre de ter uma em gel, apesar de eu usar muito mais as canetas, como se chama? Esferográfica. Essa brush é a que eu gosto de fazer os títulos. Fazer uma gracinha, né, gente? Uma firulinha na vida não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, faz bem. Essa daqui é uma caneta rosa esferográfica. Aí temos as minhas atuais favoritas esferográficas, que são essas Cis Ultra. Muito macias, elas parecem caneta em gel de tão macias. Elas não são as mais baratas, mas são um preço muito bom. Pena que só tem azul e preta, mas também é o que eu mais uso, né? Tô tirando caneta colorida daqui e pedindo mais cor pra Cis, coitada da Cis. Essa vermelha
ela é diferente da vermelha que vem no kit da Cis Spiro. E eu amo, eu uso bastante essa, inclusive no meu Robonite, que tá sendo usado aqui no meu planner. Tá sendo usado de tripé, não tem como eu mostrar agora. E essa daqui, essa caneta multicores da... Multicores não, duas cores, né? Multiduas. Vem duas cores de caneta e uma lapiseira da Faber. Muito boa, mas ela é carinha, não sei se eu vou recomprar. Como ela é um tanto mais fina, eu tenho outras 07, mas a impressão que eu tenho é que essa 07 é quase que um 05. É a que eu gosto de usar no Robonite também, porque a linha dele é bem estreitinha, as linhas bem finas e a minha letra sai voando, né? Vocês sabem. Então, essa eu deixo dentro do Robonite, inclusive. E esse negócio aqui, ele vai ficando meio... Ai, tá vendo? Escuro. Me irrita. A gente paga R$30 pro negócio ficar escuro, não dá. Beleza. Essa aqui eu tenho usado menos, então ela vem pro berçário das lapiseiras. Essas daqui são 09. Eu tô meio brigada com as minhas Pilots, porque elas estão enferrujando. Essa aqui não tá enferrujada, ainda bem, mas eu tô sentida com as outras que estão enferrujando, entendeu? Então, eu tô só usando... Cadê? Ué, gente, tá aqui dentro do livro? Sim. Essa daqui tem sido o meu grandíssimo amor e ela é a mais pesadinha de todas. Eu gosto de lapiseira pesadinha porque minha letra sai voando, então eu preciso de estrutura pra escrever. A marronzinha maravilhosa, essas daqui são das minhas favoritas. Energel Clina, carinha, mas com a promoção a gente faz uma brincadeira boa. E essa daqui é a multicores da Pentel. Quando a caneta é mais grossa, eu fico com dor mais rápido de escrever, mas eu sou teimosa, entendeu? Então, ela fica aqui, eu escrevo e aí dá dor, mas tá tudo bem. Meu hidratante, muito bom esse aqui da Oceane. Quando ele tá em promoção, ele não fica essa cor na boca, não. É só uma coisa de uma boca que não tá com cara de que a pessoa tá morta, entendeu? Então, gosto, preciso todos os dias. Minha flag dos livros importantes, assim, dos livros que eu gosto muito, livros para livros especiais. Vou guardar porque eu não uso ela corriqueiramente, então não é o lugar dela aqui. E esse tom de azul me irrita um pouco, então vou tirar daqui. O que mais? É isso, né? Esse aqui vai pro estojo. Deixa eu mostrar pra vocês o marcador aqui mais pertinho. Olha, a Inês é muito caprichosa, mandou recadinho. Esse aqui é o Instagram dela, mas eu vou deixar tudo, as informações aqui no box de informações. Ela mandou um brinde, esse marcador. Ai, eu amei. Quem quiser, inclusive fazer de qualquer tema, é só entrar em contato com ela. Ela faz personalizados, é aquele preço que eu comentei. E esse aqui tem ele é espelhadinho, ele tem um material diferente. Eu adorei. A vida é melhor com um gato. Concordo plenamente. Esses daqui são do Clube de um Livro. Tem o do Clube das Jovens Senhoras também. Adorei. Eu fico com dó de tirar da embalagem. E vem super bonitinho, assim, com papel seda. Samuel acabou de chegar e trouxe coisinhas que estavam lá embaixo. Adoro recebidos. A editora Goya, que é um selo da Aleph, inclusive, me mandou essa edição muito gracinha, Lições sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Vamos abrir pra ver como é por dentro. Cheiro bom. Ai, página amarelada. Muito bonito, vem marcadorzinho de página. Nossa, tem vários detalhes azuis por dentro. Muito bonita a edição. Não pesquisei ainda sobre a tradução, mas o trabalho gráfico deles está de parabéns. E chegou também um presentinho da Lari. Lari Figueiredo, maravilhosa. Ela me mandou esse aqui, A Vida Secreta dos Animais. Ela falou pra eu escolher, eu escolhi. Amor, Tristeza e Compaixão, observações surpreendentes de um mundo desconhecido. Esse aqui é uma divulgação científica bem light. Esse aqui, assim, ó, bem pra relaxar, ler numa tarde de sábado, descompromissadamente, entendeu? Lari, um beijo, muito obrigada, viu? Ai, minhas costas.
atualizar vocês de como é que vai ficar o negócio por aqui. Esse aqui que eu comentei, que é o meu planner, esse planejador japonês, muito bom, depois eu posso comentar sobre ele aqui. Esses dois eu tava terminando de inspecionar, então eles vão sair daqui e eu vou guardar na estante. Eu também arrumei aquele móvelzinho ali. Isso aqui eu vou tirar daqui. Essas daqui vão ficar aqui por cima, porque são leituras em andamento. Então esse aqui é leitura do clube, das Jovens Senhoras. Esse aqui, releitura do Clube de um Livro. Esse outro livro dele que eu comprei e eu vou ler por agora, então vai ficar aqui. Eu já tinha começado no Kindle, né, um tempo atrás, mas eu vou reler tudo, a parte que eu já tinha lido e continuar a leitura. E esse aqui que eu tô terminando, assim como esse aqui também vai ficar por aqui, porque comecei hoje. Esse aqui eu acabei essa semana, mas o livro, depois que eu termino, ele nunca sai da minha mesa imediatamente, porque eu continuo relendo, anotando, eu fico digerindo ele, porque livros muito bons, eu acho que eles merecem esse tipo de degustação. Para mim, não faz sentido já acabar e guardar na estante. Os dois cadernos que eu mais uso, que são das minhas leituras no geral e das leituras do clube. Os dois estojos, eles não ficam assim, né? Geralmente um fica de um lado, outro do outro, mas por enquanto eles estão ali fechadinhos. E é isso. Tem um negocinho que eu comprei, vou mostrar pra vocês. Eu tinha falado, num dos últimos vídeos de papelaria que eu postei aqui, que eu tô amando usar uns adesivinhos ali. Ah, o negócio da firulinha que a gente gosta, né? E o que eu mais tenho gostado de fazer é usar adesivo no Robonit. Então, ó, isso aqui, que é o planner que eu uso como uma espécie também de diário, escrita terapêutica, ele é tudo em um. Então, uso adesivos maiores, menores, ó, fica bem bonitinho. Aí, estava na papelaria, semana passada, e aí fui na papelaria fazer o quê? Comprar uns negocinhos, porque agora eu entrei no clã do Robonit. Meu Deus do céu. No clã do Bobbie Goods. Inclusive, sábado, depois de amanhã, vou pra casa da minha amiga, porque a gente vai passar a tarde colorindo Bobbie Goods juntos. Ideia de date. Passar a tarde com a amiga, colorindo, comendo uns negocinhos, falando de livro. Vai ser sensacional. Enfim, aí eu fui na papelaria pra comprar uns negocinhos por causa do Bobbie Goods. E eu comprei uns adesivinhos. Esses daqui são bem da minha época de criança mesmo, mas não resisti. Então tem um do Pokémon, coisinha mais linda. Eles vão ficar ótimos no Robonit, porque ele tem uma folha A5, isso, A5, mas a linha é bem estreitinha, como eu comentei. Então eu consigo escrever muita coisa, ainda colocar umas decorações, enfim. Foi tipo R$3,50 total. Snoopy, que eu amo, lembrei de Marília. Amiga, um beijo. E Ursinhos Carinhosos. Eu não sou da época dos Ursinhos Carinhosos, mas eu gosto, porque a minha mãe gostava, minha prima mais velha gostava. E aí eu cresci assistindo, que elas colocavam pra mim, sei lá, o que era fita, DVD, enfim. Que é muito feio. O que R$3,50 não faz, né? Gente, que delícia. Tá aqui, eu vou usar, não vou ficar com dó, vou usar. Agora sim, vamos conversar sobre este livro. Agora são quase 7 da noite, desde aquela hora eu trabalhei mais um pouco, fiz uns materiais do clube e há algum tempinho sentei aqui para terminar de ler o capítulo 2, então agora de fato, antes de continuar o 3, eu queria fazer essa atualização. Tá, seguinte, aqui temos um professor aposentado que depois de quase uma década que perdeu a sua esposa, e nesse período de luto, de sofrimento, de redefinição de uma identidade, porque eles eram um casal assim muito muito unidos. Ele diz que ela foi a única pessoa que ele amou na vida. Então, mesmo depois desses quase 10 anos, as coisas ainda estão bem complicadas para ele. Ele tá prestes a se aposentar, tá vivendo ali uma vida comum. Teremos um livro de memórias, vamos dizer assim, porque
entre a vida cotidiana e bem banal dele, temos alguns flashes de memórias, ele vai contando a história com ela. Um detalhe é que essa é a minha primeira experiência com o Paul Auster. O primeiro capítulo desse livro, eu confesso que me irritou. Essa é a melhor definição. Eu terminei de ler o capítulo e passei um bom tempo irritada. Não tem outra palavra para descrever. O narrador, o jeito ali, as coisas que aconteceram, o ritmo da narração, me irritou. Mas eu decidi continuar, porque afinal de contas, um capítulo só. Não estou dizendo que é um livro ruim, não estou dizendo que é um livro mal escrito, nada disso. Só foi a minha sensação do primeiro capítulo. No segundo, eu já me habituei um pouco mais a esse narrador, que eu continuo achando ele chato. Se esse livro, se chegando ao final da leitura, eu disser que eu amei, vai ser assim, um amei com uma experiência bem agridoce, quase que eu diria. Mas eu espero que essa sensação suma. Eu realmente espero. Tá, vou explicar o que exatamente que aconteceu aqui. Temos um narrador em terceira pessoa com focalização interna fixa. Isso significa que ele sabe tudo que o nosso protagonista pensa. O título do livro, inclusive, é o sobrenome do protagonista, mas vamos chamar ele de Sai, que é o primeiro nome dele. Escreve S-Y. Então, pelo narrador, a gente tem acesso aos pensamentos, às memórias, às sensações do personagem. E também temos o famigerado discurso indireto livre, em que os pensamentos aqui do personagem são narrados diretamente, mas não é o personagem que está narrando, entendeu? Temos isso, por exemplo, em Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, Ulisses, do James Joyce. É um recurso um tanto polêmico, por muitos odiados. Clarice Lispector também usa bastante. Os livros que eu já li com esse discurso indireto livre, eu gostei bastante. Aqui não foi isso que me incomodou, não. Esse não é um problema. Pode ser só uma espécie de estranhamento com a escrita do Paul Auster? Pode, e eu espero que seja. Eu realmente espero que esse livro me surpreenda positivamente. E o narrador, lembrando que o narrador não é o protagonista, ele tem um tom assim bem ambíguo entre humor, tragédia e absurdo, com muita ironia e por vezes até boas doses de autodepreciação, que ele se xinga, ele se contradiz, às vezes enquanto ele tá pensando numa lembrança super bonita com a esposa, ele pensa em algo assim, é que não vai dar pra dar o exemplo aqui, eu não quero falar o que ele falou, entendeu? É até um pouco constrangedor, mas talvez vocês entendam. Tipo assim, tá uma lembrança romântica, mas aí o negócio fica meio mais 18 do nada, sabe? Tem esse peso melancólico, obviamente, porque estamos falando de um homem já mais velho que está sofrendo profundamente do luto, da perda da esposa, que era a mulher da vida dele, a pessoa mais importante da vida dele. No segundo capítulo, a parte filosófica deu os ares. E aí o negócio começou a virar, entendeu? Pra mim. Aí eu já comecei a me aconchegar mais. Daí vem mesmo a reflexão sobre o luto, sobre a saudade, sobre o amor, sobre a perda. Então, só para complementar um ponto sobre o narrador, ele sempre vai alternar uma descrição objetiva dos fatos, o que está acontecendo ali com o protagonista, com os devaneios e lembranças e viagem louca do personagem, do protagonista. E isso vai se aproximar muito da linguagem mental. Por isso que é uma espécie de fluxo de consciência. E aí nós, leitores, temos que prestar atenção para conseguir separar o que objetivamente está acontecendo do que é o pensamento do protagonista. Uma consequência disso é que esse tipo de narração sempre vai, de certa forma, retardar o ritmo das ações, do que acontece ali, porque é uma narração mais interessada no efeito mental e emocional que nos acontecimentos em si. Então, me parece que é aquele tipo de livro que a gente não tem que esperar grandes ações e acontecimentos e tudo mais, o que novamente para mim não é um problema, muito pelo contrário, eu costumo gostar desse tipo de livro. Enfim, tirando as coisinhas que acontecem ali, então, por exemplo, no primeiro capítulo, ele esquece uma panela
E aí ele vai pegar a panela, queima o dedo, depois ele cai da escada. Aí um cara ajuda ele. Os acontecimentos, pelo menos do que eu li até agora, 50 e poucas páginas, eles vão servir como um gatilho sensorial. Então, uma dor que ele sentiu, um cheiro que ele sentiu, ele passou perto do closet da esposa. E esses gatilhos levam a reflexões pessoais que são contadas pra gente pelo narrador com acesso aos pensamentos dele, assim como as suas memórias. Então veja só que interessante. O narrador, ele não vai conduzir a história. Ele se deixa conduzir pelo que emerge na consciência do protagonista conforme esses gatilhos sensoriais acontecem ali da vida comum do dia a dia. Então, o primeiro capítulo é um dia comum na vida do Sai. A gente sabe um pouquinho sobre ele, sobre o fato dele ser viúvo, algumas coisas sobre a esposa, muitos flashbacks, muitas memórias. E o capítulo 2, que eu não só gostei bem mais do que o 1, como eu gostei muito do 2, ele começa a trabalhar na metáfora do membro perdido. Tem um acontecimento do capítulo 1 que ele fica um tanto assim atormentado. Aí a gente entende por quê. Eu não vou falar exatamente o que aconteceu, eu não vou dar detalhes aqui, porque vai ter gente que vai achar que é spoiler, não sei o quê. E aí eu não faço, como eu não faço botox preventivo, eu vou economizar a ruga, né? Não vou me estressar com essas coisas. Mas enfim, uma situação, ele fica sabendo que uma pessoa perdeu o dedo, e ele começa a pesquisar sobre aquela síndrome do membro perdido, né? Que a pessoa, por exemplo, perde a mão e continua sentindo dor na mão, sente frio, sente coceira. E é algo que não tem cura. Isso pode durar, assim, não tem o que ser feito. A pessoa pode sentir isso pelo resto da vida. Ele para pensar nisso e começa a fazer associações com a sensação do luto, da perda da esposa. Porque é como se, quando ela morreu, é como se tivesse sido arrancado um membro dele, só que a ausência, ela é, nesse caso do luto, uma forma de presença, porque não importa o que ele faça, não importa para onde ele vá, não importa. Afinal de contas, já se passaram quase 10 anos. Aquilo continua ali, latejando, doendo. Então ele começa a articular o luto com esses processos neurológicos, biológicos. Agora era nada mais que o toco de um homem que perdera aquela metade de si que o fazia inteiro. E sim, os membros perdidos ainda estavam lá, ainda doíam tanto que por vezes sentia que o seu corpo estava prestes a pegar fogo e ser consumido ali mesmo. Que é na página 28. Aí na 29, ele narra uma coisa que eu acho que deve ser muito triste do luto, que às vezes ele tinha uns lapsos de memória, então ele estava vivendo ali normal, ele lembrava de algo que ele gostaria de contar, ou ele vivia algo que ele gostaria de contar para a esposa. E ele ia até se lembrar que ela não estava mais ali. Então, às vezes ele ria de alguma coisa, deixa eu contar para Ana. Aí ele ia até o escritório da Ana e a Ana não estava lá. Aí ele lembrava que ela tinha morrido. Isso me fez lembrar de O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Eu nem vou pegar para conferir as minhas marcações e anotações dele, porque não é um livro de ficção. Esse autor escreve sobre a morte do marido. E depois, ela infelizmente perde a filha que era nova, devia ter, sei lá, a minha idade. E ela escreve um livro para isso também, que chama Noites Azuis. Esses 2 livros eu amei demais, mas são temas muito doloridos, né? Uma coisa que eu reparei é que os capítulos, eles não têm nome. A estrutura do livro, de preferência, ela nunca é por acaso. Tudo tem um motivo ou deveria ter, né? Isso cria uma sensação de fluxo contínuo também, como se fosse o quê? O funcionamento da mente. Ah, e pro pessoal do Clube das Jovens Senhoras que tá assistindo esse vídeo, vocês pensaram no Dois Irmãos, né? Que acontece a mesma coisa no Dois Irmãos, que a gente leu recente agora, e no 100 Anos de Solidão. Ah, uma coisa que eu não queria deixar de comentar é que a Ana, esposa dele, ela era escritora. Aqui, entre o primeiro e o segundo capítulo, ele revisita esses escritos dela. Então é muito bonito pensar como que toda essa produção dela, essa produção escrita, vai
se atravessar pelo tempo e pela ausência. Ela não está mais ali, mas tudo que ela escreveu e a própria materialidade do escritório dela vai dar para ele assim mais uma camada de presença, né? Por coincidência, foi hoje ou ontem, eu vi um vídeo na internet de uma moça que ela mostra assim os livros marcados e anotados, cheio de flags. Ela escreveu alguma coisa do tipo: alguém em algum momento vai ler essas marcações e anotações quando eu não estiver mais aqui. Isso me pega assim num lugarzinho de um jeito bom, tá? De um jeito melancolicamente agradável, porque em algum momento eu não estarei mais aqui, mas talvez os meus livros estejam, os meus cadernos tantos estejam, e talvez eles continuem sendo folheados e relidos e com anotações e marcações sobrepostas, mas de alguma certa forma, talvez eu continue falando, porque eu falei aqui, eu escrevi no meu caderno, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Resumindo, me irritei, sim, não nego, mas segundo capítulo está me convencendo. Então, ó, ainda tenho isso aqui. Eu quero terminar logo, porque se as coisas não mudarem muito, né, talvez não mudem, eu preciso, não que eu vou ler rápido, tá, gente? Ah, não vem com esse papo, não, ler rápido, não. Eu leio, um pequeno adendo, eu leio uma quantidade significativa de livros porque esse literalmente é o meu trabalho. Isso não é o que eu faço depois do trabalho, esse é o meu trabalho. Então, como eu leio todos os dias, eu tenho tempo para isso, porque isso é a matéria-prima do meu trabalho, consequentemente eu vou ter ali um número, mas pelo tanto de tempo que eu tenho, como eu marco, eu volto, eu anoto, e eu releio, e não sei o quê, nem é tanto assim. Mas, de qualquer maneira, vocês não vão me ver contando, falando, esse é o 50º, esse é o 15º. Não. Dito isso, eu não quero que essa seja uma leitura que se estenda muito. Não só porque ela é curta, mas considerando essas primeiras impressões do livro. Eu acho que não vai ter risco de eu empacar. E como tanto esse mês de maio, estamos nos últimos dias de maio, que tá rolando Ilha de Sakhalina até junho, e de junho a julho vai ser, que é de não ficção, e de junho a julho no Clube das Jovens Senhoras vai ser Escrita como Faca, da Annie Ernaux, maravilhoso também, vai ser releitura para mim. E tá rolando o Clube de um Livro, que é livro de não ficção, eu vou aproveitar esse tempo para ler livros de ficção. De modo geral, funciona muito bem para mim ler vários livros de não ficção. Mas já tem um tempo que livro de ficção, talvez pelo tanto que o clube me exija de pesquisa, de produção de material, de imersão mesmo, nem sempre eu consigo manter outra leitura de ficção. Então, eu vou aproveitar essa configuração aí específica que tá rolando para me aventurar nas ficções. Vem cá, me conta uma coisa. Vocês estão gostando dos vídeos? Estou fazendo uns formatinhos diferentes? Tô vendo o que vocês gostam mais, mostrando que eu sei que vocês gostam de papelaria também, de caderno, de firula, um pouquinho de dia a dia. E aí, assim, ó, fiquem à vontade, tá? Pra me contar o que vocês gostam, deixar sugestão, tá? Mas eu tô amando. Uma coisa que eu não falei nesse vídeo ainda, não esquece de deixar o seu joinha se você gostou, se você está gostando do vídeo, se inscrever no canal e deixar o sininho ativado, porque daí quando eu postar vídeo, você recebe a notificação.